Livros Enigmas da Psicometria dos Fenômenos de Telestesia, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 2. Conclusões. Aqui me detenho na exposição dos fatos, presumindo que os já citados bastem para dar uma ideia adequada das diferentes modalidades mediante as quais se manifestam os fenômenos de telestesia, ou seja, telepatia. Persuadido estou, igualmente, da sua suficiência, para confirmar seu asserto de que a realidade desses fenômenos pode considerar-se experimentalmente demonstrada, ou seja, que as manifestações de clarividência, em geral, não podem ser reduzidas em sua totalidade a fenômenos de leitura ou transmissão de pensamento subconsciente, como foram levados a crer alguns eminentes pesquisadores contemporâneos. Não resumirei o que sucessivamente evidenciei no exame analítico dos fatos, para determino conspecto, ou seja, análise, ulterior do problema concernente às formas pelas quais se manifestam os fenômenos telestésicos, ou seja, percepção à distância, telepatia. Trata-se, nesse caso, de um problema bem árduo na verdade, pois, como vimos, tudo contribui para provar que a percepção telestésica não pode ser uma visão direta nem indireta, por meio de centros ópticos, e que, portanto, as visões clarividentes devem ser consideradas como imagens alucinatórias verídicas, transmitidas pela personalidade subconsciente e a personalidade consciente, com o fito de a esclarecer relativamente aos conhecimentos adquiridos. Essas conclusões não ressaltam somente da análise comparada dos fatos, mas também dos incidentes nos quais as visões telestésicos revestem uma natureza simbólica, cuja circunstância infirma a hipótese de visão direta ou indireta. Elas, as conclusões, são ainda corroboradas pelos episódios nos quais se constata completa ausência de visualizações pictográficas, isto é, nas quais o sensitivo adquire conhecimentos telestésicos sob a forma de impressões intuitivas, auditivas, olfativas, táteis e motrizes, o que prova que a real percepção telestésica consiste em algo de radicalmente diverso de todas as modalidades sensoriais pelas quais ela se manifesta. As mesmas conclusões se prendem também aos fenômenos de leitura de livros invólucros fechados, pois que neles concorrem os mesmos incidentes, incompatíveis com a visão direta ou indireta. Assim, por exemplo, nas bem conhecidas experiências do Major Buckley, os sonâmbulos viam desenrolar-se diante de seus olhos os bilhetes que liam, não obstante estarem estes encerrados e enovelados em cascas de nozes. Assim, quando o Dr. Chatelins perguntou ao Dr. Riese como ele se arranjava para ler os bilhetes cuidadosamente dobrados que lhe apresentavam, ele respondeu: tal como faço com os que aqui estão diante de mim, referindo-se aos bilhetes que estavam abertos, em cima da mesa. Anais de Ciências Psíquicas, 1904, página 67. Daí se conclui que também nestas circunstâncias a visão clarividente não pode ser conceituada como real, que não passa de uma visão simbólica, ou, por outras palavras, que deve consistir em imagens pictográficas, transmitidas pela personalidade subconsciente, no intuito de informar pela única maneira possível. Para completar essas considerações concernentes à telestesia, é força lembrar que a mesma coisa ocorre com os fenômenos de clarividência telepática, a saber, que diante da visão subconsciente do sensitivo se desenrolam, de mistura, imagens do passado, do presente e do futuro da pessoa visualizada à distância, o que se torna incompatível com as hipóteses de visão direta e indireta, nas quais o sensitivo não deveria perceber mais que as situações e ações de atualidade. Preciso é não esquecer, também, que o sensitivo igualmente desvenda os estados de alma, o temperamento, as indisposições da pessoa ausente, condicionais que se não podem atribuir à visão direta ou indireta. Demonstrado está, portanto, que,
Nos fenômenos de clarividência telepática e de telestesia, a presumida visão direta ou indireta não existe, a personalidade subconsciente é quem percebe, à distância. Neste ponto atingimos o problema formidável dos modus operandi, graças ao qual a personalidade subconsciente se revela na percepção. Assinalarei desde logo que não se conseguirá, provavelmente, penetrar jamais na essência do mistério, pois tudo concorre para provar que as percepções subconscientes podem ser identificadas com a percepção espiritual propriamente dita, o que pressupõe uma maneira de ver qualitativamente diferente da percepção terrestre. Essa circunstância, a seu turno, pressupõe a impossibilidade, para a personalidade subconsciente, que na plenitude integral se identificaria com o eu espiritual, de transmitir os seus conhecimentos na forma sob a qual os percebe, e a necessidade em que se encontra de conformar-se com as modalidades sensoriais da existência terrestre, todas as vezes que se propõe transmitir os referidos conhecimentos. A personalidade consciente. Essas considerações, cuja profunda significação filosófica a ninguém pode escapar, lembram-me a célebre resposta mediunicamente obtida por Alexandre Aksakov sobre o assunto. É a seguinte: uma coisa é ver para mim, outra é ver para vos transmitir o que vejo. Nossas percepções, inclusive a vista, independem dos sentidos e, por isso mesmo, são qualitativas e quantitativamente diferentes. Para partilhá-las, torna-se necessária uma certa assimilação ou comunhão. Pergunta, então, Aksakov. Neste caso, depende a vossa vista das condições mediúnicas? Resposta: de modo algum. Que podeis saber a tal respeito? Desde que eu veja meu modo e para mim, é claro que de nada mais preciso, mas desde que eu queira, não apenas ver inteiramente como vedes a vosso modo, porém, dizer-vos ainda o que vejo, a coisa muda de figura. E o Sr. Aksakov adita à explicação da entidade os seguintes comentários: 5. Início da nota do editor, 5. Aksakov, Animismo e Espiritismo, página 146, terceira edição, FEB, Federação Espírita Brasileira. Fim da nota do editor. As respostas do nosso interlocutor têm, como se vê, profundo senso filosófico. Se, na verdade, ele pertence ao mundo dos números, de onde se vê as coisas do nosso mundo não tais como a nós se apresentam, mas como são em si mesmas, ele deve, consequentemente, vê-la a seu modo. Mas, de vez que seja obrigado a ver a nosso modo, deverá entrar no mundo dos fenômenos e submeter-se às condições da nossa organização, pois tal é a ideia que fazemos do mundo. É isso mesmo. A mim me parece que as considerações que acabo de expender contêm uma explicação bastante para o enigma árduo que vamos examinando. De fato, se chegássemos a nos convencer de que a personalidade integral subconsciente identifica-se com o ego espiritual verdadeiro, e na verdade não sei qual a objeção que a isso se possa antepor, então, sendo espiritual a sua maneira de perceber, ela só poderia ser qualitativa e quantitativamente diferente da visão terrestre, por conseguinte, inconcebível para os encarnados. Daí a impossibilidade, para o ego espiritual subconsciente, de transmitir à personalidade consciente os seus próprios conhecimentos sobre assunto terreno, sem os traduzir em percepções sensoriais terrenas. E aí temos explicada a gênese e a razão de ser das imagens pictográficas, tais como se apresentam à visão dos clarividentes. Desejando esgotar aqui o exame, em curso, da natureza da visão sonambúlica, importa abrir um parêntese para advertir que, se nas manifestações da clarividência, em geral, o suposto fenômeno da visão direta não existe, parece, contudo, que nela se encontra o da visão indireta por via dos centros ópticos, mas, bem entendido, só numa classe de manifestações.
A da autoscopia interior, que, naturalmente, nada tem a ver com a telestesia. E o que nos leva a pensar assim são as declarações dos sensitivos clarividentes. Uma sonâmbula do Dr. Kumar, que localizara precisamente um alfinete embutido em seu próprio intestino, assim respondeu ao interrogatório do médico. Pergunta: como e de que maneira pode você ver o alfinete no seu intestino? Resposta: eu não o sentia, antes, estava em zona de anestesia, tampouco via, absolutamente. Logo que comecei a sentir, entrei a ver. Ora, no dia 17 de outubro, foi justamente nessa data que ela me disse estar vendo o alfinete, senti dores mais fortes, e foi também quando pude ver inteiramente o alfinete. Pergunta: mas, você viu mesmo? Resposta: quero dizer que senti que tinha qualquer coisa lá no intestino. Então, olhei no meu cérebro, com os nervos de meus olhos, na região que, no meu cérebro, correspondia ao intestino, e vi uma espécie de sombra sobre um véu, uma risca escura da forma de alfinete, ao mesmo tempo em que o via no cérebro, sentia-o no ventre. O Dr. Kumar acrescenta: a visão era tão perfeita que a enferma desenhou uma dobra do intestino e indicou o ponto em que estava o alfinete. Imprensa Médica, janeiro, 1903. Nessa narrativa, a descrição da sonâmbula quanto à maneira pela qual viu o alfinete no intestino, através do cérebro, é tão circunstanciada, que não deixa a menor dúvida sobre a realidade da visão autoscópica. Notemos, de passagem, o fato importantíssimo, que é o de nada ter visto enquanto durava a anestesia intestinal, o que vale por dizer que, em tais circunstâncias, não havia mais a relação fluídica mediante a qual seus nervos se tornavam capazes de transmitir, aos centros cerebrais correspondentes, a imagem e as sensações da zona intestinal. Tudo isso nos parece muito significativo e dá em Sanchas a reflexões importantes. Entretanto, para não me desviar do assunto, deixo de as formular. E para concluir, relativamente ao fenômeno da visão indireta por meio dos centros ópticos, direi que todas as probabilidades são favoráveis à sua existência, mas limitando aos casos de autoscopia interior, nos quais concorre um sistema nervoso com inúmeras ramificações fibrilares, prontas a servirem de condutos fisiológicos entre um dado ponto do organismo, a que se dirige o exame clarividente, e o centro cerebral correspondente ao mesmo ponto. Tanto vale dizer que a visão sonambúlica indireta não se pode exercer fora do campo limitado da organização individual. Voltando aos fenômenos de telestesia e querendo encará-los em suas relações com outras formas de clarividência, é preciso notar a promiscuidade com que se realizam, geralmente, essas manifestações. Encontramos, assim, fenômenos de telestesia combinados com outros de clarividência telepática no passado, no presente, no futuro, ou ainda com fenômenos de autoscopia e aloscopia, tudo sistematicamente articulado num conjunto que não permite descobrir qualquer solução de continuidade entre um e outro fenômeno, de maneira a tornar precário qualquer tentame demarcativo. Ora, essas condições de manifestações seriam inexplicáveis, se não presumíssemos que os fenômenos em apreço constituem modalidades diferentes de uma faculdade sensorial e supranormal única, para a qual se propôs a denominação de panestesia espiritual, ou seja, sensações fora do comum que sentem na pele as pessoas. Pretendeu-se definir assim uma faculdade que contivesse em si mesma todas as formas de percepções sensoriais terrestres e bom número de outras ainda ignoradas, faculdade que, completando os diversos órgãos sensoriais do corpo humano, se converteria em outros tantos sentidos especializados, efêmeros de si mesmos, posto que indispensáveis à existência encarnada. Explicar-me-ei melhor por um exemplo. Assim como o fluido elétrico se transforma ora em luz, ora em calor, ora em força, conforme os órgãos mecânicos nos quais o dirigimos, assim também a panestesia espiritual.
compenetrando diversos órgãos do corpo, se transformaria, ora em visão, ora em olfação, ora em sensibilidade tátil e gustativa, conforme a estrutura anatômica dos órgãos sensibilizados. Nada há de inverossímil em tudo isso e, por outro lado, em se adotando a hipótese da panestesia espiritual, teríamos resolvido muitos enigmas de outro modo inexplicáveis, entre os quais o concernente à promiscuidade dos fenômenos em apreço. Seja, porém, como for, mesmo fora dessa hipótese, pode-se afirmar, relativamente aos fenômenos de telestesia e clarividência em geral, que eles atestam a existência na subconsciência humana, em estado latente, de faculdades supranormais maravilhosas, cuja gênese não pode depender da lei de seleção natural, o que levaria a mostrar que as faculdades em questão constituem os sentidos de antemão formados pela assistência espiritual. Na expectativa de abrolhar e funcionar num ambiente espiritual, tal como no embrião os sentidos se encontram previamente formados, para abrolhar e funcionar no ambiente terrestre. Conclusões análogas já foram formuladas de modo rigorosamente científico por Thomas D. Hudson. Eis como a respeito ele se exprime. Sujeitando a tese a uma forma nitidamente silogística, deveremos assim dispor as proposições. Toda faculdade do espírito humano tem uma função a realizar, nesta ou na outra vida. Encontram-se, no espírito humano, faculdades que nenhuma função exercem na vida terrena. Daí se segue que, no espírito humano, há faculdades destinadas a exercer o seu papel em uma vida futura. Nenhum homem de ciência poderia conceber a contestação de legitimidade da proposição maior, de natureza axiomática. Por outro lado, todos quantos se hão familiarizado com as modernas investigações dos fenômenos psíquicos, não podem conceber, por um instante sequer, a contestação da proposição menor. A só faculdade telepática bastaria para demonstrar a sua intangibilidade. Sendo a premissa maior, tanto quanto a menor, verdadeiramente incontestáveis, segue-se, naturalmente, que o homem está reservado a outros destinos numa futura existência. Na minha opinião, essas conclusões de Thomas D. Hudson, extraídas do seu silogismo, são de evidência lógica indiscutível e podem justificar, até certo ponto, a afirmativa do mesmo autor, de que a existência de faculdades clarividentes e telepáticas do subconsciente basta para provar a sobrevivência do espírito humano, sem que haja necessidade de recorrer às manifestações mediúnicas. Até um certo ponto, disse eu, de vez que as provas cumulativas, tendentes a resolver o formidável problema da alma nunca são supérfluas nem demasiadas, além de que, nesse caso, umas constituem o necessário complemento das outras. Fim do livro Os Enigmas da Psicometria dos Fenômenos de Telestesia, de Ernesto Bozano. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.